Obrigado, reverendo Jairo, né, por permitir e me acolher aqui, pela confiança, né, nos irmãos. É um privilégio poder compartilhar com os irmãos uma mensagem que Deus colocou no meu coração desde o dia em que recebi o convite para ministrar a mensagem, né, referente ao dia 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres, mas também o dia 8 de março remete ao aniversário da Igreja de Bela Vista. E também remete ao dia que nós, de 2003, ao dia que eu e o Valdir chegamos aqui, né, no Bela Vista, né, há 21 anos atrás, né, quando nós nos casamos e chegamos aqui no Bela Vista. E inspirada nas pregações... Estou com medo de cair aqui, peraí, deixa eu meio... Estilo Roberto Carlos. Inspirada no reverendo Gerson, que sempre começa as suas mensagens, né, com uma introdução de um livro, né? E eu acho muito interessante quando ele faz essa introdução, né, baseando a sua mensagem num livro. Eu também escolhi um livro para introduzir a mensagem. Esse livro que eu escolhi é de um médico psiquiatra, Viktor Frankl. Ele é um judeu alemão, viveu na Alemanha no período da Segunda Grande Guerra Mundial. Ele foi escritor também, e como judeu, ele foi perseguido, foi preso num campo de concentração. E no campo de concentração, ele desenvolveu e escreveu a sua teoria psicológica muito importante sobre identidade. E dentro desse campo de concentração, ele escreveu um livro, Em Busca de Sentido, é o nome do livro. Nesse livro, Em Busca de Sentido, ele descreve a sua experiência dentro do campo de concentração. Ele descreve aquilo que ele observou no comportamento do ser humano. É um livro muito importante a leitura desse livro, porque ele descreve sobre a perda da identidade, a perda da família, a perda do convívio, a perda de bens materiais. Ele escreve sobre o sofrimento, né, a perda de tudo, né? Mas o mais importante é que ele descreve a perda da identidade. Eu não sei quantos dos irmãos aqui já tiveram a oportunidade de visitar, ali na Rua da Graça, no Bom Retiro, aqui em São Paulo, o Memorial do Holocausto. Eu sempre levo meus alunos para fazer essa visita, e nessa visita a gente percebe, né, como foi construído esse plano, né, da Segunda Guerra Mundial, né, e como foi traçado, né, uma coisa muito importante, que é a superioridade dos alemães e a inferioridade dos judeus. Como ficou fácil, né, os alemães aceitarem a serem, né, considerados superiores, aceitarem que os judeus eram inferiores, por causa do discurso, do marketing, né, que foi vendido. Então, como que pode, né, levar uma nação a perseguir, a ameaçar um outro povo, a matar, né, a roubar os pertences sem nenhuma culpa? Foi isso que aconteceu. Aí demonstra o quê? A construção da identidade. Hitler, no seu discurso, ele colocava: olha, vocês são superiores, vocês são raça perfeita, sabe, quase que empoderando assim de superioridade, elevando, né, os alemães de uma tal forma que falam: não, nós somos superiores sim. E aí os judeus aceitando, né, cada vez mais aquela baixa estima, se encolhendo, aceitando os guetos e indo até de livre e espontânea vontade para os guetos. Então foi uma manobra, né,
que durou algum tempo até chegar de fato aos campos de concentração. E aí, nesse livro, ele escreve, né, que tudo começa com a perda da identidade. Tudo começou com a perda da identidade. Ele não sabia mais quem ele era. No campo de concentração, ele não era Viktor Frankl. Ele era um número. Ele não tinha mais as suas roupas. Hoje eu estou vestida aqui de amarelo. A Bia falou assim: mãe, você está indo daquele personagem, o Máscara, né? Do filme, não sei quem se lembra, né? Eu não tinha mais as suas roupas, não tinha mais o seu estilo. Ele tinha um pijama listrado, né? Que ele usava todos os dias. Ele não tinha mais os seus sapatos. As mulheres não tinham mais as suas joias. Perderam completamente a sua identidade. Perderam seus nomes. Perderam completamente seus cortes de cabelo. Hoje, com o calor, as mulheres aí aderindo aos cabelos curtinhos. Eu aderi isso há muito tempo, né? A praticidade, né? E tudo mais. As mulheres rasparam seus cabelos. Elas não tinham mais os seus cabelos longos, não tinham mais suas joias, até mesmo as suas alianças tinham sido tomadas. Tudo tinha sido tirado deles. E com isso, com tudo isso, tinha sido levado a sua identidade, né? E aí Viktor Frankl começa a observar o comportamento, né, dos prisioneiros. E trata dessa perda de identidade e das referências que eles tinham. Então ele começa a observar que mesmo em meio ao sofrimento, algumas pessoas permaneciam com algum propósito de vida. Mesmo em meio àquela situação, algumas pessoas permaneciam com alguma esperança, com alguma fé, permaneciam com algum propósito, né? Com alguma lembrança, com alguma memória de quem eram, com alguma esperança de futuro. E ele começou a observar que essas pessoas que permaneciam com alguma memória, com algum propósito, não adoeciam e, consequentemente, tinham mais chance de sair do campo de concentração. Ele foi uma dessas pessoas que conseguiu sobreviver e sair do campo de concentração. E ele começou a observar, e na sua pesquisa ele observou que aquelas pessoas que conseguiram manter propósito, alguma lembrança de quem eram e algum propósito de futuro, sobreviveram e conseguiram sair do campo de concentração, inclusive ele. Bom, esse livro vale muito a pena a leitura, mas ele é, como vocês podem ver na minha descrição, um pouco difícil, né, de ler, né, porque ele é muito trágico. Mas, se alguém não quiser ler e quer ver alguma coisa nesse sentido, tem um filme na Netflix chamado O Sentido da Vida. É a história de uma jovem que ela sofre, bem popular na faculdade, que ela sofre um acidente de carro e nesse acidente ela perde a memória. Completamente. Ela não lembra quem ela era, ela não lembra quem era a mãe dela, ela não se lembra do que ela gostava, nada. Sabe, apaga completamente a memória, ela não tem nenhuma conexão do que ela gostava e de quem ela era. E aí tem as pessoas ao redor dela que começam a falar: olha, você gostava de jogar futebol. Aí, tá, vamos tentar. Aí ela pegava a bola, não tinha nenhuma conexão mais, nenhuma habilidade. Ah, você gostava dessa pessoa. Era namorado dessa pessoa. Ela tentava, não tinha mais nenhuma conexão. E aí ela começou a se redescobrir e a fazer novas conexões, né? E ela começou a perceber que ela tinha outras descobertas para fazer. E que gostava de outras coisas, que gostava de violão, que gostava de outras amizades, que tinha outros hábitos que ela queria aprender. Então, uma oportunidade de criar uma nova identidade. Você já imaginou se você pudesse ter essa chance?
Você já imaginou se você pudesse hoje, não ter Alzheimer, né? Deus nos livre, né? Mas se você pudesse hoje recomeçar, às vezes o pecado é um hábito, né, na nossa vida, né? Quando a gente faz uma oração pedindo perdão dos nossos pecados, tem alguns pecados que a gente está sempre orando pedindo perdão, né, dele, porque parece que ele é um atentado na nossa vida, né? Está ali, fazendo parte da nossa personalidade, da nossa identidade, né? E se a gente pudesse esquecê-lo? E se a gente pudesse mudar? E se a gente pudesse não ter mais memória de alguns acontecimentos na nossa vida? E se essa memória, que tanto nos marca, assim, pudesse ser completamente tirada? O que mudaria na nossa vida? A nossa identidade, ela é construída a partir da nossa memória. Então, quando a gente nasce, algumas características da nossa identidade é inata, né? São heranças genéticas. Assim como a gente tem algumas heranças físicas, que nós herdamos dos nossos pais, algumas heranças genéticas psicológicas, né, de características de personalidade também são herdadas. Então, nós podemos perceber nos nossos filhos que algumas características assemelham-se ou ao pai ou à mãe, né? Às vezes eu chamo a Bia de Valdirene, porque tem coisas que ela se parece muito com o Valdir, né? E assim a gente pode perceber nos nossos filhos algumas coisas, né? Algumas características são influenciadas pelos meios sociais onde nós crescemos. Hoje está muito calor. Então, provavelmente, quando a gente... E hoje, como que a gente se sente hoje com muito calor? Mais apáticos, menos animados, não é verdade? Então, se a gente nasce no meio ambiente, cresce no meio ambiente onde a gente sente muito calor, talvez os nossos hábitos não sejam tão dinâmicos, tão energizantes, sejam mais apáticos. Ao contrário de uma pessoa que nasce num clima onde tenha mais, um clima mais ameno. Percebe isso? Então, às vezes, fala assim, uma pessoa de tal região é mais preguiçosa. Mas não é que a pessoa é mais preguiçosa, é que o clima daquela região é mais quente, então a pessoa tem a tendência a ser mais apática, um pouco mais devagar nas suas atividades. Por quê? Por causa da região. Então, influi a característica de personalidade, né? Então, tudo isso vai moldando a nossa personalidade. Mas outra coisa que nos molda é a nossa vontade, e essa influencia muito mais. O que queremos ser, né? A memória que nós vamos construindo daquilo que queremos ser. Então, a identidade é a consciência que nós temos de nós mesmos, né? É aquilo que nos torna único. Apesar de muitas características, então, temos tido herdados dos nossos pais, muitas características ter sido influenciada pelo meio ambiente, mas muito da nossa individualidade se dá daquilo que nós tomamos decisão de ser, né, das escolhas que nós fazemos. Esse processo principalmente se dá na adolescência, entre os 12 e 20 anos, né, a gente começa a decidir mudar. Então, na fase da adolescência, a gente percebe muitas vezes os conflitos, né, nas famílias, porque o adolescente ele começa a ter uma certa crítica, né, em relação a algumas coisas, a alguns valores, algumas crenças, alguns hábitos, algumas culturas da família, porque ele começa a buscar aquilo que ele se identifica. É claro que ao longo da vida, nós temos a nossa crise de identidade. Algumas situações podem nos levar a algumas crises de identidade. Ao longo da vida, algumas fases da vida, a gente vai tendo as nossas crises de identidade, né? E aí,
quando vem essas crises de identidade? Quando a gente tem algumas mudanças na nossa vida. Então, quando nos casamos, né, pode surgir uma crise de identidade. Quando muda, né, o nosso ambiente, quando há uma mudança no nosso ambiente, quando mudamos de emprego, a Shélida vai mudar de emprego, vai mudar a rotina dela, né, vai passar por uma crise de mudança. Quando os filhos saem de casa, né, a gente passa aí por um turbilhão de coisas. Quando passamos por uma situação de sofrimento, como o povo passaram, então vai mudando, e algumas características da nossa vida, a gente começa a ter alguns questionamentos, né? E aí, Paulo nos dá um conselho em Filipenses, capítulo 3, 12 e 13, que eu gostaria que a gente lesse. Paulo diz assim: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante. Então, aqui nesse texto, Paulo nos convida ao crescimento pessoal, né? Ele nos incentiva a esquecer as coisas do passado e a nos projetar para o futuro, e a nos enxergar com esperança para o futuro. Então, no livro Em Busca de Sentido, Viktor Frankl fala exatamente disso, que aqueles que sobreviveram ao campo de concentração esqueceram das coisas que ficaram para trás e avançavam com esperança, o fim da guerra, a saída do campo de concentração. Eles se projetaram o que iam fazer depois da guerra, né? E eu não tive essa sorte, mas alguns alunos tiveram a sorte de conhecer, na visita ao memorial do Holocausto, uma sobrevivente do Holocausto. Ela mora aqui no Brasil, Ala Sherman, é uma empresária aqui no Brasil, que a família perdeu tudo, ela veio para o Brasil e começou do nada. Ela é muito famosa porque ela tinha um programa na Rede Globo, e hoje ela mora no Guarujá. Ela já é uma empresária que foi muito bem-sucedida, aí perdeu tudo, depois ela foi bem-sucedida de novo. Então, ela é expert nisso, né? De esquecer o que ficou para trás e de recomeçar. É uma mulher que tem hoje, na casa dos seus 70 anos, e que a família viveu o Holocausto. Ela era pequena, né, quando fugiu, mas ela tem isso, de não guardar a mágoa, sabe? De não guardar as lembranças. Ela guarda essa lembrança como forma de empoderamento, de pensar assim: olha, eu superei, eu venci, eu vou vencer de novo, de se projetar com esperança do futuro, de olhar para frente, né? Então, isso que é importante. E nesse filme, né, que eu citei, a garota também, olha, vamos esquecer o passado. Eu não quero recuperar a memória do que eu fui, eu quero reconstruir, eu quero criar novas memórias do que eu posso ser. E Paulo está falando a mesma coisa aqui. Olha quanta coisa Paulo passou, mas ele falou: olha, eu vou esquecer o que eu passei, eu vou continuar avançando para as coisas que estão no futuro. Eu não julgo ter alcançado, eu vou continuar lutando para alcançar, né, o que vem para o futuro, tá? Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Esse é o convite que eu faço para a igreja hoje, né? A igreja hoje completa 71 anos. E eu gostaria de contribuir nessa reflexão, tanto para a igreja quanto para as mulheres, essa reflexão quanto à identidade, quanto à memória, tá? No dia 8 de março, então, nós temos essa data tão importante, tanto para nós mulheres, que reflete a luta do movimento feminino,
e reflete para a Igreja de Bela Vista 71 anos de existência. Não é fácil chegar aos 71 anos de idade. Quem está aqui e já chegou aos 70 anos de idade tem muita história para contar e pode afirmar que não é fácil, não é verdade? A Igreja Presbiteriana Independente, ela tem em sua característica da sua identidade ser uma igreja reformada, né, pastor? E dentro dos slogans que a Igreja Reformada tem, ela tem na sua identidade o slogan só a Escritura e uma igreja reformada sempre se reformando, correto? Essa é uma característica da Igreja Reformada, na sua identidade. Só a Escritura, é fiel à Escritura e é uma igreja que está sempre se reformando. É um grande desafio hoje a igreja se reformar, né? No que se reformar? Porque no meio social que nós vivemos hoje, tem muitas questões, né? Tem muitas igrejas se reformando em muitas questões que não tem esse amparo da Escritura, né? E eu não vou entrar nesse quesito, né? E aí a gente percebe o desafio, porque para uma igreja se reformar, ela precisa de pessoas. E para a igreja sobreviver, ela precisa de diferentes gerações. Ela precisa de pessoas que sejam pessoas de uma geração mais idosa, que está aqui com as tradições, com a Escritura. Ela precisa de pessoas maduras. Ela precisa de pessoas jovens. Ela precisa de pessoas crianças, né, que são crianças para o futuro. E o que a gente percebe nas igrejas reformadas é esse grande desafio. Nós temos aqui na Bela Vista um grande número de pessoas mais velhas que mantêm essa igreja. A gente tem poucas pessoas maduras, a gente tem poucos jovens nessa igreja. E a gente, graças a Deus, estamos aqui com algumas crianças. E esse é o grande desafio. Por quê? Porque para a igreja se reformar, a gente tem que ter esse conjunto de gerações. Isso vale para as empresas, isso vale para qualquer grupo social hoje. Vale para a família, vale para qualquer grupo que quer sobreviver hoje. Precisa de ter diferentes gerações para que esse grupo possa sobreviver. Porque precisa ter um legado para ser deixado, de geração para geração. Então, a Igreja Reformada tem esse desafio de ampliar o seu público juvenil, focar no seu público adolescente e no seu departamento infantil. Valorizar essas gerações futuras, para fazer a transição. Gostaria de ler lá no Salmo 78. A Sandra, eu também estou suando pra caramba aqui. Salmo 78, versículo 2 a 7. Coisas que temos ouvido e sabido e que nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos seus filhos. Cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, as quais coisas ordenou aos nossos pais que as ensinassem, volta um pouquinho, por favor, que as ensinasse a seus filhos, para que as soubessem as gerações vindouras, os filhos que houvesse de nascer, aos quais levantassem e contassem aos seus filhos. Foi? Então, uma geração passa para outra. Então, a gente vê aqui o esforço da Ednei, né, que se mantém no departamento infantil.
trabalhando, contando as histórias, contando a Escritura, para que essas crianças cresçam sabendo das Escrituras, sabendo dos feitos do Senhor, e assim permaneçam até as vindouras gerações. E é assim que vai ser, mas nós precisamos... Esse sempre é o desafio da Igreja Reformada, né? Que essas gerações, que os jovens, que os adolescentes sejam incluídos de tal forma que eles permaneçam na igreja. Que eles permaneçam na igreja e continuem contando a seus filhos e assim por diante, para que esse grupo permaneça. Então, esse é um grande desafio. A igreja, aos 71 anos, ela está bem nessa fase de transição, né? Porque 71 anos os fundadores aqui estão nessa fase de passar o legado para os mais jovens, né? E aí nós precisamos desse público mais jovem para receber esse legado e assim passar para frente. Porque a fé cristã é uma corrida de bastão. É uma corrida que eu corro e depois eu passo o bastão para quem vem, para continuar a corrida da fé, né? E é assim que a gente vai levando a fé cristã. Então, esse é o grande desafio da Igreja Reformada nos dias atuais, né? Manter a Escritura como base e se reformando através de manter as gerações dentro das congregações, manter as gerações compartilhando, convivendo e passando, né, essa tradição. Bom, e no dia 8 de março, nós comemoramos também o Dia Internacional das Mulheres. Sinceramente, eu, como mulher, eu não gosto muito de ser cumprimentada nesse dia, né? Não gosto de receber flores, não gosto de ganhar chocolate, não por ser mulher, gosto de receber flores, gosto de ganhar chocolate, gosto de ganhar presente, mas não por ser mulher. Por quê? Porque eu não participo do movimento feminino, né? Eu não me considero uma pessoa feminista. Não tenho lugar de fala dentro desse movimento. Considero uma mulher muito privilegiada. Quando eu nasci, as mulheres não votavam aqui no Brasil, mas os homens também não, né? Vivíamos a ditadura. Então, os direitos civis não eram exercidos, os direitos políticos, né, não eram exercidos nem pelas mulheres e nem pelos homens. Por ser uma mulher branca, eu nunca fui discriminada, nunca recebi preconceito. Eu fui parada uma vez por um policial. Aí o policial olhou e estava assim, eu estava vindo numa estrada lá em Vinhedo, hoje tem o Hop Hari, ali está tudo mais urbanizado, mas era uma estradinha que ligava Itupeva a Vinhedo, e eu e uma colega de trabalho, a gente estava voltando para ganhar tempo por uma estradinha que cortava ali, e quando a gente estava passando por essa estradinha, quando a gente estava chegando no distrito industrial ali de Vinhedo, tinha uma viatura parada, os policiais armados assim para nos receber. E parou o carro, e abrimos o carro e ele passou no rádio. São só 2 mulheres aqui dentro. Eu estava dirigindo. E mandou a gente seguir. Não revistou, não pediu para abrir porta-mala, nada. Nem pediu documentação, nada. Só falou, são só 2 mulheres. 2 mulheres brancas dentro de um carro, normal. Nem olhou o porta-mala. Vai que eu tinha na mala um homem esquartejado. Nada. Não pediu nada, sabe? Seguimos. Aí, a minha amiga estava apavorada. Eu falei assim, mas que coisa, né? A gente não oferece perigo para a sociedade só porque somos mulheres? Né? E se fôssemos criminosas? E se tivéssemos alguém sequestrado dentro do carro? Ela falou, ai, Bel, pelo amor de Deus, né? Eu falei, mas por ser, talvez, se fosse uma mulher, talvez com uma outra postura, será que seria revistada? Então, eu
acho que eu sou uma mulher privilegiada. Então, nesse lugar do movimento feminino, eu não tenho lugar de fala. Hoje, quando começou, né, a luta por igualdade, as mulheres cristãs também abraçavam a causa do direito feminino, né, porque eram direitos civis. Então, Rosa Parks, né, que era uma mulher cristã, ela saiu em marcha, né, junto com Martin Luther King, ali, que também apoiava na luta, né, dos direitos civis. Eram os direitos civis assim, em pauta, que as mulheres, pela igualdade salarial, por várias questões de luta pelas mulheres, que precisavam ser reconhecidas. Hoje, as pautas, né, do movimento feminino e da mulher cristã não dialogam mais, não tem mais um diálogo. Então, a gente precisa rever, né, o que é esse dia 8 de março para a mulher cristã. O que é celebrado no dia 8 de março? Então, dia 8 de março é um dia internacional das mulheres voltado para o movimento feminista, voltado para o movimento que deu, sim, várias conquistas que hoje nós temos, que hoje eu tenho, que hoje você, mulher, tem, graças ao movimento feminista. A igreja presbiteriana, que tem mulheres como pastoras, né, como líder de uma igreja, acho que é fruto desse movimento. Se hoje muitas igrejas evangélicas, outras igrejas evangélicas, têm também no seu quadro mulheres como líderes, né, também, acho que, fruto dessa revolução feminina. Mas outras pautas que estão no movimento feminista hoje não faz mais parte do nosso discurso, né? Não está mais dialogando com a mulher cristã. Não tem mais como a gente dialogar. Então, a gente precisa rever o que nós, como mulher, hoje na sociedade, precisamos reivindicar como mulher cristã. Qual é a luta hoje da mulher cristã dentro da sociedade? Quais são os direitos que nós precisamos reivindicar? Sem dúvida alguma, temos muita coisa. Esse olhar não pode ser para a mulher dentro da igreja, esse olhar precisa ser para o movimento, para fora, para a sociedade, para a desigualdade social, para as injustiças, para uma série de coisas que está na sociedade, que está na educação, mas não pode ser, mas não dialogam mais com o movimento feminista. Não sei se as irmãs entenderam a minha crítica a isso, né, que a gente precisa rever, que a gente precisa sentar e conversar sobre isso, né? Quais são, o que dialoga hoje para a mulher esse 8 de março? Né? O que representa para nós hoje, mulheres, esse 8 de março? O que a gente precisa rever nesse movimento que foi, na história, que dialogam com a história da mulher cristã? E quais são as pautas hoje que a gente precisa rever para continuar em luta ou para dialogar com outras mulheres, não só com as mulheres cristãs, mas com mulheres na sociedade, né? Porque tem muita coisa acontecendo na sociedade que precisa da força da mulher, que precisa do olhar atento e cuidadoso da mulher, né? Acho que falei muita coisa, né? Acho que foi mais um desabafo aqui. E para fechar, irmãos, para concluir essa mensagem, eu acho que a Shélida já contribuiu bastante aqui quando ela deu o testemunho dela. A identidade de Jesus, porque em Mateus 16, Jesus pergunta aos seus discípulos: tendo Jesus chegado às regiões da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Respondeu eles: uns dizem que é João, o Batista, outros, eles dizem que você é Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro:
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Então, é um convite para que nós possamos dizer quem é Jesus, né? Jesus nos convida a compreender quem Ele é na sua identidade, né? E Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se apresenta como: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, né? E a Shélida, no seu testemunho, ela trouxe essa experiência, né, de ter vivenciado Jesus na sua identidade. Então, Jesus nos convida a vivenciá-lo, a ter essa experiência de ter a sua identidade revelada a nós, como sendo Ele o caminho, a verdade e a vida. Então, sendo a igreja presbiteriana reformada, independente de Bela Vista, sendo uma mulher, o que nós somos? Nós somos a pessoa de Jesus na terra. Nós somos a pessoa que vai apresentar o caminho, a verdade e a vida para o mundo. Precisamos ter essa memória, que Jesus é aquele que nos dá o caminho para a vida eterna. Mas não vamos gozar a vida eterna só quando partirmos. Mas também, mesmo em meio a sofrimento aqui, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio ao nosso campo de concentração, digamos assim, mesmo em meio àquelas situações em que perdemos tudo, Jesus é o nosso propósito. Jesus é o nosso futuro. Jesus é o nosso caminho. Jesus é a nossa verdade. Jesus é a nossa vida. Então, esse é o convite para nós mulheres e para a Igreja Presbiteriana Independente de Bela Vista levar esse legado para as futuras gerações. Amém?